Muito obrigada, Lúcio, Luís e José Carlos. Vamos passar agora ao primeiro painel deste segundo encontro nacional de literacia para os média e jornalismo, e vamos falar do caminho que já percorremos até aqui e da tal estrada que temos para andar, como dizia o Luís Simões, presidente do Sindicato dos Jornalistas. E por isso eu vou chamar agora o Vítor Tomé e o Daniel Catalão para se sentarem aqui, que nos vão falar Olá, Vítor. Vou só procurar aqui a minha cábula para vos contar um bocadinho sobre o Vítor e o Daniel, embora a cara do Daniel não vos seja propriamente desconhecida, não é? Ou é? É? Então, dizer-vos que o Vítor Tomé é investigador do Instituto Universitário de Lisboa, docente também da Universidade Autónoma de Lisboa, formador de professores, jornalista e formador de formadores. Pós-doutorado em Ciências da Comunicação e doutor em Educação. É um dos... às vezes, quando tenho uma dúvida qualquer sobre literacia, agora vou-vos dizer isto muito a sério, porque nós temos de tornar isto uma coisa o menos formal possível para vocês terem algum interesse, verdade? Porque senão, daqui a um bocadinho, vocês têm vontade de puxar do vosso telemóvel e começar aí no Instagram, no TikTok, verdade? É isso. E então, quando eu tenho uma dúvida, é ao Vítor que eu recorro. Eu espero que ele vos consiga passar aquilo que ele nos passa a todos nós, que é o tanto que ele sabe sobre literacia para os média e jornalismo. Ele integra vários projetos internacionais e nacionais na área das literacias, educação e jornalismo, e é membro do Expert Group of Talking Disinformation and Promotion. Vou dizer isto bem, Vítor? É assim? Sim. Digital Literacy, Truth, Education and Training, da Comissão Europeia. Já o Daniel Catalão é doutorado em mídia digitais pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, professor especialista em audiovisuais e produção dos mídias no Instituto Politécnico de Bragança e professor especialista na Universidade Lusófona do Porto. Atua na área de ciências sociais, com ênfase em ciências da comunicação. É jornalista / apresentador da RTP, especializado em novas tecnologias e internet. Vocês conhecem no ecrã, é muita coisa, e é muita coisa que está aqui também, sim. Vamos começar precisamente pelo Vítor Tomé, que nos vai falar nestes minutos iniciais sobre do projeto piloto à internacionalização. Como é que isto tudo começou e que caminho é que já temos feito. Depois passaremos então ao Daniel Catalão, que nos vai falar sobre o futuro. Vítor, agora é contigo. Ora, bom dia. Eu se calhar vou subir aqui um bocadinho porque tenho talvez mais 10 centímetros a menos de sustentabilidade que o José Carlos. Eu primeiro queria-vos agradecer a todos e a todas a presença, quer quem está aqui, quer quem está lá em casa, e também agradecer a oportunidade de partilhar convosco a experiência que temos tido ao longo destes anos, portanto, desde 2017, a trabalhar com professores e indiretamente com alunos, mas com muitas outras pessoas das comunidades deste país, e não só do continente, obviamente, mas também na Madeira e nos Açores. E tentando contar a história
o mais breve possível e da forma mais gráfica possível. Este PowerPoint está organizado em 5 pontos. Portanto, primeiro, o que é que nós fazíamos antes da pandemia? O que é que nós fizemos durante a pandemia? O que é que tivemos que fazer? O que é que mudou durante a pandemia? Vamos ver os principais resultados e aprendizagens. Aprendizagens, isto é, o que é que nós aprendemos também, porque aprendemos imenso. Depois, a fase pós-pandémica e o percurso internacional que o projeto tem tido numa, digamos, uma lógica à parte, porque terá começado ainda em 2019. Olhando para a fase pré-pandémica, e aqui temos uma fotografia da primeira formação de jornalistas e outros profissionais de média e de investigadores na área da comunicação e outras afins, que foi feita em 2017. Portanto, tudo começou com formação aqui no São Jorge e depois também houve no Porto. E esta formação foi feita com base no quê? Nós temos que fazer um projeto piloto e, portanto, vamos ter que formar jornalistas. Então vamos lá ver. O que é o projeto piloto? É algo feito a partir da intervenção do Sindicato de Jornalistas, que foi o que mais se preocupou nesta situação. Portanto, do Congresso resultou que era necessário fazer algo na literacia dos médios, começou-se a trabalhar fortemente nisso e havia a possibilidade de fazer um projeto piloto a partir de um comitê executivo que foi criado. Esse comitê executivo, e designadamente Sofia Branco, na altura que era presidente, falou com o São Jorge, houve contactos com o Ministério da Cultura, houve contactos com o Ministério da Educação, houve contactos com a Presidência da República e houve uma aceitação geral, portanto, daquilo que nós queríamos fazer. E, no fundo, o que é que se pretendia fazer? Trabalhar com a Direção-Geral de Educação, no fim de formar os jornalistas, organizarmos uma formação que fosse acreditada para professores. E essa formação deveria ser uma oficina, portanto, 20 horas mais 20 horas. E para ser acreditada tínhamos que chegar ao Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, que por sua vez também certificou alguns jornalistas, nós hoje somos cerca de 160, certificou cerca de 50 de nós, estamos certificados como formadores de professores. Então, lá está, fizemos a formação de jornalistas, foi em feriados de dezembro, foi quando haveria essa hipótese, e em sábados, que era quando nós tínhamos os jornalistas com alguma disponibilidade, porque de facto já se falou aqui por múltiplas razões porque é que isso não acontece. Depois certificámos os jornalistas e acreditámos a ação e então começámos a formação de professores. Portanto, do início da formação de jornalistas em novembro, dezembro de 17, até à formação em janeiro de 19 passou todo este tempo, mas este tempo era necessário. E desta formação de professores, se formos ver o que é que nós trabalhámos com os professores, nós não quisemos fazer uma receita de cozinha, porque nós não estamos a trabalhar, como aqui há pouco se disse, única e exclusivamente para trabalhar a desinformação. O projeto Literacia Média e Jornalismo é muito maior. A desinformação é uma parte deste projeto, o combate à desinformação. Porque nós trabalhamos a literacia dos médias, a democracia, a ética, as rotinas dos médias, a participação social. Trabalhamos modelos de investigação, modelos de formação internacionais, de formação de cidadãos. Como é que se formam os cidadãos na perspectiva do Conselho da Europa, na perspectiva da Comissão Europeia, da OCDE, da Unesco? E trabalhamos sobre esses modelos, usando sempre, aprendendo e colaborando com professores, porque as nossas formações são oficinas colaborativas, como eu costumo dizer, não são oficinas em que os jornalistas vão ensinar os professores, não, vamos aprender em conjunto e trabalhar em conjunto para fazer projetos para os alunos, e não só para os alunos, é para os alunos e para toda a comunidade envolvente, quer escolar, quer educativa. E depois exploramos recursos que existem, internacionais e nacionais, portanto nós não nos limitamos a trabalhar com aquilo que nós criamos, porque isso é muito pouco, é muito pequenino, e além disso as coisas evoluem demasiado depressa. E depois queremos produzir práticas, porquê? As práticas que os professores desenvolvem com os alunos e com as comunidades devem ser partilhadas. E essa é a nossa perspectiva de formação. Portanto, estas oficinas que têm 40 horas, em que nós estamos 20 horas com os professores, ao longo de 2, 3 meses, o mínimo de 2 meses, o máximo de 3, e em que os professores depois vão trabalhando com os alunos, é precisamente isto, é trabalhar a cidadania nos 17 campos, nos 10 campos do Conselho da Europa, nos campos que assim entendermos. Ou nos campos, por exemplo, de um grupo que vai ser lançado amanhã no Parlamento Europeu, que organiza tudo em 5 campos. Então trabalhamos os 5 campos, mas acima de tudo que se perceba que é transversal. O que é que fizemos na primeira formação? Sempre com o apoio enorme da Direção-Geral de Educação, porque senão seria impossível fazer toda esta logística, conseguimos
trabalhar com 100 professores de 40 escolas em 5 áreas. Isto entre janeiro e maio de 19. Foi possível fazer isto e aí sim foi destes resultados que nós conseguimos fazer o primeiro encontro nacional de literacia média e jornalismo, onde estiveram alunos e professores a explicar aquilo que tinham feito nas escolas. Havia projetos enormes, programas de rádio feitos na rádio comunitária, havia rádios escolares, jornais escolares, havia uma página de Instagram que era gerida pelos alunos com o apoio dos professores, porque as pessoas não tinham tempo. Havia imensas práticas e essas práticas foram contadas na primeira pessoa. E era isso que interessava, porque o objetivo não é os jornalistas virem dizer, olhem, nós somos fantásticos e conseguimos fazer isto tudo. Não, nós não conseguimos fazer muito, nós conseguimos fazer algumas coisas. E por isso tinham que ser aqueles que fizeram a mostrar aquilo que fizeram. Porque os professores a falarem com professores é completamente diferente. E isso é a nossa perspectiva. Em termos de primeira fase, o que é que nós percebemos? Há, de facto, um interesse em formação e literacia dos médios. O professor Manuel Pinto dizia em 2019 que talvez estes fossem aquelas pessoas que estavam mais interessadas e por isso chegaram primeiro. Ok, certo, e subscrevo, mas tínhamos que começar por algum lado. E a verdade é que estes professores depois motivam outros. Os professores são exigentes, quando fazem projetos querem fazer bem, querem fazer melhor, e por isso nós não somos só 50 ou 30 ou os 20 que estamos a trabalhar naquele momento, nós somos 160, e se é preciso alguém ajudar a fazer documentários, como aconteceu em Évora, alguém vai ajudar a fazer documentários. E se é preciso fazer fotografia profissional, reparem, eu não sei fazer fotografia profissional, mas sei que nos 160 há quem saiba fazer fotografia, há quem saiba fazer fotojornalismo, e portanto vai alguém que sabe fazer fotojornalismo. E esse é o princípio deste projeto, é a partilha e a entreajuda. As atividades incrementam sempre a colaboração, portanto nós não queremos que seja apenas trabalhinhos que os alunos depois entregam aos professores porque acham muito bem, não é nada disso, são trabalhos de escola que podem ser replicados noutras escolas e os professores fazem coisas fantásticas. Depois, estes projetos, e já fomos falando de alguns, permitem que avancem as atividades, mas a verdade é esta, se as direções não estão envolvidas nos projetos, os projetos morrem. E se não há uma monitorização dos projetos, os projetos morrem. E por isso a monitorização dos projetos consiste essencialmente em quê? Em acompanhar as escolas, em perguntar aos professores, em motivar as pessoas, em perguntar como é que nós podemos continuar a ajudar. Essencialmente é isto. Porque estas atividades são replicáveis e se nós conseguirmos ajudar numa escola, conseguimos ajudar nos 809 agrupamentos que existem. E essa é a grande perspectiva deste projeto. Portanto, há imensa estrada para andar. O que nós fizemos, como eu costumo dizer, cabe dentro de um grão de areia da Praia de Carcavelos. Portanto, é muito pequenino. Precisamos fazer muito mais. Na fase pandémica ainda tivemos que fazer muito mais, porque nós não sabíamos fazer formação online. Porque nós não sabíamos como é que funcionava o Zoom. Os professores já estavam a aprender, porque isto foi tudo interrompido em março. A segunda fase da nossa formação começou em março de 2020. E nos Açores em fevereiro, no final de fevereiro. Eu lembro-me de vir dos Açores com a Sofia e Isabel a lavar as mãos com álcool, mas sem máscaras, porque nos diziam, não uso máscaras, mas lavo as mãos. Está bem? Então a gente fazia isso no avião. Pronto, e foi isso que fizemos. Mas tivemos que aprender muito mais do que isso ainda. Porquê? Reparem, nós tínhamos jornalistas que iam formar professores, iam trabalhar com professores. Tivemos que discutir outra vez como é que isto se faz online. Porque nós sabíamos trabalhar em sala de aula, mas a sala de aula desapareceu, ou seja, mudou o espaço e mudou o tempo. E, portanto, como é que isto se faz? Depois, nós não tínhamos sequer um website. Não porque nós não quiséssemos ter, mas porque o nosso projeto vive de boas vontades. Nós não temos propriamente uma fundação que nos dá 50 milhões para nós fazermos o que quisermos. Não. Há aqui muito boa vontade de muitas pessoas, de muitas entidades. Conseguimos fazer um website e conseguimos estruturar melhor um projeto. Começámos a fazer inicialmente uma co-construção, portanto, primeiro a organizar projetos com professores e nós passámos a implementar projetos com professores, a apoiá-los na implementação e não só na concepção. E trabalhávamos essencialmente com o ensino secundário, terceiro ciclo e secundário, e começámos a trabalhar com pré-escolar.
aqui na continuidade de um projeto que vinha atrás, mas conseguimos. Isto foi tudo feito durante a pandemia, muito devagar às vezes, muito depressa às vezes, com muitas aprendizagens pelo meio e às vezes muitas reuniões em que nós não sabíamos muito bem se estávamos a fazer as coisas bem. A formação, mesmo assim, envolveu 160 professores, 60 agrupamentos, começou em março, acabou em outubro. Portanto, vejam, o tempo passou aqui pelo meio, houve muitas interrupções, houve pessoas que mudaram, houve professores que vieram, houve pessoas que mudaram de escola entretanto, mas conseguiu-se trabalhar. Não apresentámos os resultados deste trabalho, há uma avaliação deste trabalho, porquê? Porque esses resultados não eram comparáveis com os primeiros. Agora, temos alguns resultados do género. Nós conseguimos uma melhoria de desempenho, quer por parte dos jornalistas, quer por parte dos professores, quer por parte dos outros intervenientes. Os projetos sustentáveis que nós tínhamos feito em 2019, e quando digo nós, incluo todas as pessoas, nós não somos nós os jornalistas, somos todos, continuavam, e, se fossem nacionais ou internacionais. Isso era muito importante perceber isso em 2020-21. Depois, conseguiu-se de forma bem sucedida estender ao pré-escolar e ao primeiro ciclo, que é essencial. Aliás, a literacia dos média começa no berço, e a carta de condução acaba quando nós chegamos ao cemitério, quem vai para lá. Portanto, nunca há carta de condução, ok? Em tese é isto. E depois, muito mais jornalistas receberam formação. Nós começámos inicialmente 76, algo assim, portanto hoje somos 160. Formámos jornalistas na Madeira e nos Açores, trabalhámos uns com os outros. Porque se os jornalistas não sabem o que é a literacia dos média, como é que os jornalistas vão trabalhar a literacia dos média com os professores? Essa era a questão essencial. E depois, os jornalistas criaram a Associação Literacia para os Média e Jornalismo, que existe hoje, e que tem o projeto, e que tem o site, e que, portanto, está a desenvolver o projeto, obviamente numa colaboração muito estreita com o Sindicato de Jornalistas e com todas as entidades. E que desenvolve também outros projetos. O site é este aqui. Temos aqui um exemplo que trouxe dos Açores, que foi da primeira formação que fizemos nos Açores. Fizeram-se jornais online, colaboração com jornais dos Açores, por exemplo, que é interessantíssimo este trabalho que se faz, porque a ideia é trabalhar com comunidades, não trabalhar com alunos, única e exclusivamente. E que números é que temos hoje no projeto? Como vos disse, 160 jornalistas, fizemos 16 cursos até agora, mas há 4 agendados. Um vai começar ainda em outubro no Algarve e vão haver mais 3 ações de formação, oficinas de formação em Lisboa, Porto e Coimbra, que estão agendadas para novembro, se começarem assim, portanto os professores interessados podem inscrever-se. Já formámos, portanto, e a estimativa é que formemos 300 professores a nível nacional. Reparem, estão a perceber o grão de areia na Praia de Carcavelos, 300 professores é 0. Mas para nós é muito, porque foi um trabalho enorme para conseguir chegar lá. E 300 professores terem a paciência de trabalhar connosco e fazer este tempo todo é fantástico. E estes professores conseguiram envolver cerca de 5.000 alunos. Portanto, estes são os números que nós temos até este momento, sendo que a perspectiva é de um crescimento exponencial, digamos assim, porque o nosso objetivo inicial, porque nós somos muito meigos a traçar objetivos, era chegar rapidamente a 811 agrupamentos, que na altura eram 811. Portanto, rapidamente, pronto, as coisas também perderam-se 2 anos, 19 passámos para 22, portanto, ainda é rapidamente, não é? Ainda estamos aí com alguma velocidade. O que é que aprendemos? O modelo que nós testámos e os projetos comunitários funcionam. E, portanto, vamos continuar neste modelo e melhorando, mas funciona. Nós devemos formar sempre os jornalistas para a formação online, porque a formação online é essencial. Porquê? Nós conseguimos formar professores ao mesmo tempo nos Açores, na Madeira, no Minho, no Algarve e na Covilhã, se estivermos online. E se for em presença eu não consigo. E, portanto, nós conseguimos eventualmente encontrar aqui um B-learning, ou seja, meio-meio, 20-80, conforme for negociado. Mas isso é possível. E há jornalistas preparados para fazer essa formação. Isso é essencial. É preciso produzir instrumentos de recolha de dados, ou seja, nós temos que saber se os professores estão a conseguir implementar os projetos, que resultados é que têm, e portanto precisamos destes dados. Estes dados não é para nós brilharmos, é para conseguirmos perceber por que caminho é que devemos traçar. E depois é preciso encorajar os professores a criar projetos. Ou seja, nós não queremos chegar à escola e dizer, bom dia, nós somos deste projeto, temos umas receitas de cozinha fantásticas, se o senhor fizer isto, dá isto. Se meter aqui o porco, sai dali o chouriço, não sai.
Portanto, nós vimos aqui aprender convosco, saber o vosso contexto específico da escola, queremos trabalhar convosco, estamos disponíveis para ajudar, queremos aprender e vamos começar algo do zero que esteja adaptado ao vosso contexto. Porque senão, reparem, as mesinhas não resolvem as doenças, mas mentalmente aliviam. Nós não queremos aliviar mentalmente ninguém, nós queremos tratar os problemas, ou ajudar a tratar, contribuir para. E depois é preciso, então, contar com jornalistas e académicos para apoiar o desenvolvimento dos processos. Portanto, ou seja, tem que haver monitorização e essa monitorização tem que ser reportada aos decisores políticos, porque é assim, o Ministério não está aqui porque nós somos, desculpem uma expressão informal, uns gajos porreiros. Ou isto resulta ou não resulta. E se não resulta, vamos todos embora, porque estamos a fazer perder tempo às pessoas. E para nós sabermos se resulta, temos que avaliar. Nada do que se faz que não seja avaliado tem interesse. Peço desculpa, mas é a minha humilde opinião. E aqui falo por mim, se me permitem. Mas acho que muitos dos meus camaradas me seguem. O que é que fizemos no pós-pandémico? Era preciso crescer. Tivemos uma oportunidade. A Comissão Europeia criou um observatório digital para combater a desinformação. E nós podíamos entrar neste projeto porque tínhamos o know-how da formação de professores e agora sim dirigir um pouco a formação de professores mais para a desinformação. Então entramos no projeto Iberifier, que é um projeto que é um dos 8 hubs, já há pelo menos mais 3, mas que ainda não estão em funcionamento, um dos 8 hubs regionais, portanto no fundo é como se fosse o guarda-chuva é o European Digital Media Observatory e depois debaixo do guarda-chuva estão 8 observatórios regionais que fazem combate à desinformação, não só através da literacia dos média, mas fazem, por exemplo, aqui o Iberifier faz o inventário dos média digitais que existem na Península Ibérica, está a trabalhar algoritmos, faz relatórios, monitoriza desinformação, combate a desinformação através do fact-checking, porque inclui um conjunto de entidades, portanto aqui são os nomes dos 8 hubs, nós temos na Irlanda, nos Países Baixos, na República Checa, na Dinamarca, Bélgica, França, Itália. E quem é que está no Iberifier? 12 universidades, em Portugal temos a Universidade de Aveiro e o Isqueté, 5 fact-checkers, temos o Polígrafo em Portugal, 6 centros de investigação, e entre eles, embora não seja um centro de investigação puro, digamos assim, inclui-se aqui a Associação Literacia para os Médias e Jornalismo, e outras entidades, portanto, a Agência Lusa, por exemplo, e temos 2 países. Este é o projeto em que nós estamos, nós fazemos parte, somos mais uma peça de Lego, e o nosso trabalho é trabalhar com os professores, quer em Portugal, quer em Espanha, e trabalhar com os camaradas espanhóis, e ao mesmo tempo formamos também jornalistas em verificação de factos, se quiserem mais trendy, é fact-checking. Pronto, temos aqui as atividades, a verificação da desinformação, a elaboração dos relatórios estratégicos, aquilo que eu vos disse há pouco, mas eu gostava de avançar porque queria dar-vos mais tempo a vocês. Portanto, nós estamos a trabalhar a LPMJ, a Associação Literacia para os Médias e Jornalismo, essencialmente aqui nas iniciativas de literacia mediática, como vos disse. E o que é que estamos a fazer? Criámos um manual para professores, portanto, para formadores, e criámos um manual para aprendentes sobre desinformação. Esses manuais vão estar oficialmente disponíveis a partir da próxima semana, porque há uma reunião do Iberifier em Granada e vão ser disponibilizados. Eles vão ficar em português e em espanhol, para já estão em português. Há um plano de formação, fizemos um pré-teste com vários jornalistas, nos Açores, na Madeira, em várias localidades de Espanha. O pré-teste mostrou o que é que nós tínhamos que melhorar e, portanto, estamos a melhorar a formação de jornalistas, esta que vamos fazer, a primeira já vai ser agora no dia 19. Depois, fizemos oficinas de formação de professores acreditadas, portanto, e vamos desenvolver em 22, e oficinas para outros educadores, para outros públicos, como dizia, há pouco foi referido o nosso presidente do sindicato, eventualmente vamos abranger outras faixas da população, porque é essencial. Porque é que começámos na escola e com os professores e com os alunos? Porque esses depois trazem os outros também, e os jornalistas trazem os outros também. E tínhamos que começar por algum lado. Faremos campanhas de literacia dos média e haverá várias publicações que depois, em seu tempo, chegarão. Há intervenção com séniores na Madeira. Hoje à tarde saberemos mais sobre este projeto, que o António explicará. E agora chegamos à fase da internacionalização. O que é que nós fizemos em termos de internacionalização? Hoje em dia, um projeto que exista num país tão pequenino como Portugal nem tem direito a meter a cabeça de fora. Porque, quer dizer, nós somos 10 milhões, para termos uma ideia,
o pessoal que vive no Rio de Janeiro pergunta, mas em que hotel é que vocês ficaram? Portanto, não dá, não é? Portanto, nós temos que perceber que somos muito pequeninos. E então, essa internacionalização começa devagarinho. Então, em 2019 apresentámos o projeto nos Estados Unidos. A RTP apareceu lá. Foi fantástico. O João Ricardo Vasconcelos fez uma reportagem. Eu lembro-me, eu vim dos Estados Unidos, no dia a seguir estava em Évora numa conferência e quando entrei no café da conferência alguém diz: este aqui ontem estava na televisão. Não, hoje de manhã estava na televisão. E eu digo, pronto, ainda bem, agora estou em Évora. Não, mas a importância não era eu estar na televisão, a importância era que nós apresentamos algo nos Estados Unidos e as pessoas seguiram aquilo. Portanto, era fantástico porque foi uma janela de oportunidade enorme para o nosso projeto. Foi apresentado no Museum, que infelizmente já fechou, porque foi vendido a uma universidade de 400 milhões de dólares. Pronto, mas isso são outras núpcias. Aqui, ainda em 2019, uma das melhores ou das mais reconhecidas investigadoras da área da literacia dos médias escreveu um artigo na Media Studies, é a Divina Fromage, que vai estar em abril do próximo ano aqui em Portugal, e enquadrou o nosso projeto como uma das boas práticas de literacia dos médias da informação que existia na Europa, apesar de ainda sermos muito pequeninos. Depois, em novembro de 19, participámos numa conferência com a Columbia University, aqui temos o Miguel Crespo a apresentar, teve também a Isabel, apresentámos aqui online, obviamente, porque estávamos em pandemia, portanto não havia qualquer outra hipótese. Tivemos na Madeira, já em 21, num trabalho feito com a Embaixada dos Estados Unidos, onde trabalhámos desinformação, onde houve atividades sobre desinformação para quem estava. Foi muito interessante o trabalho que se fez no João dos Passos. Essa formação foi liderada pelo Miguel Crespo, mas também teve a Isabel, também teve a Sofia, tiveram os nossos companheiros todos da Madeira. Portanto, isso foi interessante, este trabalho aqui, que depois teve outros seguimentos. Participámos no seminário bilateral do eTwinning, ainda em 21, em Portugal e Espanha, que era especificamente sobre desinformação. Isto foi muito importante porque conseguimos chegar junto dos professores e ter feedback dos professores, que não aqueles que trabalhavam connosco nos projetos. Aqui apresentámos na Geórgia, pela primeira vez a Geórgia, que como sabem faz fronteira com a Rússia, fez a primeira semana de literacia dos média e conseguimos fazer uma apresentação lá onde falámos do nosso projeto e do Iberifier ao mesmo tempo. Aqui foi uma apresentação numa conferência simples, mas que foi importante para nós, porque estar em conferências como Keynote Speakers dá vantagem ao nosso projeto. Aqui publicámos um artigo já em 22, em maio, sobre o trabalho que os jornalistas estão a fazer, com esta associação Media and Learning. Esta associação Media and Learning acabou de ganhar um projeto do Emmy Fund, portanto, da Google, os fundos geridos pela Gulbenkian, de 400 mil euros, e vai trabalhar com finlandeses, com espanhóis, com outras entidades ao longo de 3 anos, ao longo do ano e meio, depois já de ser prorrogado, mas para já de um ano e meio. E é uma associação interessantíssima em termos europeus que reconheceu-nos e pediu-nos para nós escrevermos um texto para lá que foi publicado. Portanto, o texto está assinado pela Isabel, pela Sofia, pelo Miguel. Participámos na Conferência Internacional do EDMO, que foi em Bruxelas em junho, onde apresentámos o nosso projeto com uma boa prática. O EDMO junta aqueles 8 hubs todos da Europa e foi muito interessante porque tínhamos a possibilidade de falar com os outros 8 hubs e agora há uma associação com todos os hubs que vamos trabalhar Media Literacy. Portanto, isso é muito importante, ou seja, ganhou-se escala, ganhou-se dimensão. Pronto, fizemos uma outra em agosto, em junho ainda tivemos nos Estados Unidos a apresentar, fizemos formação de professores em África em setembro, em Cabo Verde. Foi publicado o primeiro capítulo no livro da Routledge sobre o nosso projeto a 13 de setembro, uma conferência nova em Praga a 23 de setembro, surgimos referidos no relatório da NATO, que saiu em setembro deste ano também, sobre Media Literacy. Fizemos formação na Europa no dia 30 de setembro em Praga para professores, decisores políticos e outros. E ontem, na apresentação das guidelines para professores da Comissão Europeia, que também vão estar disponíveis em português, o projeto dos jornalistas é referido quer lá, quer no relatório. E desculpem ser muita coisa, mas pronto, pelo menos ficava a história feita. Obrigado. Obrigada ao Vítor Tomé. Depois de sabermos o que temos andado a fazer, imagino que estes meninos todos tenham que ir para as aulas, almoçar.
Vamos ouvir agora o Daniel Catalão. Um momento delicioso do evento. Temos aqui uma fila de alunos que querem um autógrafo. Isto não estávamos à espera, mas pronto, eles têm que ir almoçar. Pedimos a quem está em casa um breakzinho. Podemos ir depois roubar o tempo do debate, não tem mal. Eu acho que isto vale mais. É que eles mereciam ouvir ou professores, eles não podem ficar, não. Quinto ano. Eu acho que sim, eles merecem ouvir. É sim. Temos mais meninos online, portanto, esses também queriam autógrafos, mas olhem, não vieram, ficaram aí no digital. Tem desvantagens às vezes. Olhem, e depois do almoço podem vir, quer dizer, ainda estão aqui. O Daniel vai ficar cansadíssimo. Eu ia dizer que podia ajudar, Daniel, mas eu acho que eles não vão querer a minha assinatura. Espera aí, as canetas da cidadania. Eu queria só dizer a quem está em casa, todos os alunos estão a ter direito a uma flor e uma selfie. Ups, eu vou aí. Bem, faltam 5 alunos. Daniel, na próxima vez, como o Vitor está a dizer, tens que trazer um carinho. Mas temos tempo de debate. Oh. Arranjamos um papel. Faltam 2.
É verdade. Bem. Estamos só aqui a retomar a ligação, porque com todos estes alunos perdemos aqui uma ligação, mas ganhámos um. Eu acho que estes alunos ganharam imenso, portanto, eles vão para casa com uma história. Já tinham uma história para contar, lógico, estiveram no encontro de literacia pós-média e jornalismo, mas vão daqui com autógrafos do Daniel Catalão, isso para eles vai valer muito. Pode ser que os inspire, que eles até apostem mais nos média, não é? E promovam o espírito crítico e tudo aquilo que nós queremos. Ora bem, esta apresentação vai ser partilhada pela conta do Daniel Catalão. Estamos só aqui a recuperar o sinal de rede e sabem que estas coisas agora, pronto, até a rede ficou envergonhada com este efeito do presencial, porque de facto é lógico, eu compreendo e nós compreendemos por isso, temos eventos já neste formato híbrido que de facto
nem todos podem vir presencialmente, mas no presencial perdem-se estas coisas. Portanto, a quem está em casa, da próxima vez que fizermos o encontro dos média, vamos tentar fazer um esforço de vir presencialmente. Nós não vamos deixar de fazer online, lógico, mas perdemos aqui algumas coisas. Só um bocadinho. Como disse, eu vou ter... É agora. Mais vale que tenha piada ao que eu vou dizer, porque senão, depois de esperarem tanto, isto não vai ser complicado. Desculpem lá esta situação, de facto também fui apanhado completamente desprevenido, porque quem dá autógrafos são artistas, não é? Eu não sou artista, sou jornalista. Sou bastantes coisas, aliás, para a apresentação que a Paula me deu. Tenho pena que os alunos tenham ido embora, porque quando se fala aqui de futuro, agora não estejam à espera de ver que eu vou fazer um relatório para o que vem aí, não é? O relatório do que está para trás já está. Eu vou falar mesmo muito do futuro, do que é que vem lá em termos de comunicação e os desafios que se vão colocar para os jornalistas, para a comunicação, para os professores, para todos os cidadãos. Vou falar de pessoas e tecnologia e de que forma é que a tecnologia, de facto, vai lançar novos grandes desafios. É pena que o José Carlos não esteja aqui, porque começaram com a brincadeira da preservação da espécie, e eu lembrei-me imediatamente do artista, do Arne Hendricks, que desenha a evolução da espécie desta forma, não é? Nós vamos agora evoluir para o homem de 50 centímetros, e portanto o José Carlos está muito à frente já. A ideia do Arne Hendricks é muito simples, é que de facto com 50 centímetros um galo serve perfeitamente para alimentar muita gente, não é? E, portanto, é essa perspectiva de futuro, que é para criarmos uma Terra e um planeta sustentável, o homem vai ter que caminhar para os 50 centímetros. É pena o José Carlos estar aqui, o nosso grande líder, portanto, já o poderíamos seguir. Bem, vamos lá então falar de futuros e desafios. Quando eu comecei há uns tempos a mostrar o Top Gun, quando falava disto, ou o Tom Cruise, muitas pessoas ficavam surpreendidas. Agora, se calhar, alguns já não ficam, porque já ouviram, ou já perceberam, ou já vão perceber por onde é que eu vou. Não sejam spoilers, não digam ao amigo do lado se não sabem. Toda a gente conhece o Top Gun aqui, com certeza, e o Tom Cruise. Todos nós o conhecemos porque apanhámo-lo toda a nossa vida, em 1986. Eu ia dizer que até os jovens o conhecem, porque desde o Top Gun de 1986 até agora toda a gente envelheceu, morreram, o Tom Cruise continua exatamente igual, não é? Não mudou rigorosamente nada. E, portanto, apresentado o Tom Cruise, o que eu trazia aqui, antes de mais, eram estes TikToks do... O som não é demasiado importante, é só para dar aqui algum ambiente. Tom Cruise a tocar guitarra, Tom Cruise de bigode. Ele aqui a dizer que agora é tudo strings, mas quando gosta de viajar, ele gosta de levar os discos à moda antiga, não é? Então mostra a coleção dos discos dele. O Tom Cruise a falar espanhol. O Tom Cruise a fazer magia com aquele ar que lhe conhecemos. Aquela risinha típica, não é?
E ao lado o Tom Cruise a gozar na entrega dos Oscars, a dizer que ele já não faz os tapetes vermelhos, porque isso é para os novatos, não é? Ele já não faz e aparece ali na selfie. Porquê é que eu trago aqui o Tom Cruise? Porque este não é o Tom Cruise. Este não é o Tom Cruise. Já perceberam onde é que isto vai? Onde é que vamos? Vamos ao vídeo sintético. Portanto, o desafio já não é apenas descobrir fotografias que estão desenquadradas, que são montagens de Photoshop, textos que estão desenquadrados. A questão é perceber se o próprio vídeo, ele próprio, é verdadeiro e aquilo que estamos a ver é real. Porque o Tom Cruise que nós vimos ali e que nós acreditávamos ser, afinal não é. Não é? É este artista, o ator Miles Fisher, que até é relativamente parecido, tem uma complexão física muito semelhante à do Tom Cruise, e que, em conjunto com o autor de inteligência artificial e de efeitos de vídeo, o Chris Hume, ambos se juntaram e criaram esta conta que se chama Deep Tom Cruise, e o que eles fazem é imitar o Tom Cruise naqueles vídeos humorísticos, usando a tecnologia do vídeo sintético, que é basicamente como perceberam no vídeo anterior em que se explicava a técnica, que parece relativamente simples, que é recortar o rosto, colá-lo na cara do ator, e isto é feito com uma perfeição tal que, de facto, é o Tom Cruise. Portanto, no futuro, será que, ou no presente já, aqueles que estamos a ver são efetivamente aqueles que estamos a ver? Esta questão do vídeo sintético, ou o deepfake, neste caso, o vídeo sintético pode ser usado para chamarmos, então, já vamos para lá das fake news, né? Já estamos no campo do chamado deepfake, que é usando o vídeo de uma pessoa em que o rosto ou o corpo é alterado digitalmente para que pareça outra pessoa. Normalmente, obviamente, usado de forma maliciosa ou para divulgar informações falsas. Esse é o conceito do deepfake já. Né? Já estamos a olhar muito mais para a frente. Porém, obviamente, que pode ser igualmente, pode ser usado com um vídeo e um áudio da mesma pessoa. E isso é mais complexo ainda, não é? Mas para criar um novo vídeo em que o protagonista diz algo que já disse numa outra circunstância, num outro contexto, ou então que diz algo novo recorrendo a um imitador de vozes ou à técnica da sincronização de lábios ou até à sintetização também de áudio. O que torna a coisa ainda mais complicada, porque de facto é a mesma pessoa, mas a dizer coisas que já disse noutro sítio. O que pode tornar-se altamente complexo se falarmos de grandes figuras mundiais com impacto global. Esta técnica do vídeo sintético, só muito rapidamente, ela foi apresentada pela primeira vez em 1997, nesta conferência de artistas gráficos e também das técnicas interativas, em 1997. Só que não havia, ou seja, a teoria e a capacidade teórica para o desenvolver existia, não havia era a capacidade computacional, não é? Portanto, isto acaba por ser filho apenas agora da inteligência artificial, e é uma técnica que no século XXI ganhou força, porque hoje em dia sim temos essa capacidade tecnológica para a desenvolver, tal como vimos ali, com aquela perfeição completa. E foi curiosamente também nessa conferência, no SciGraph, mas em 2017, que estes cientistas lançaram o princípio daquilo a que estamos a assistir agora e que vimos antes, que é como é que é possível fazer esta síntese. E eles fizeram isto com o Barack Obama. Provavelmente já deverão ter visto este vídeo, mas eu não me canso de o passar, e esta explicação que eles dão, isto é o resumo do estudo que eles fizeram.
Eles pegaram neste pedaço de som do Obama e está colocado na cara do Obama. Só que aquela é que é a verdadeira cara do Obama com aquele som. Esta é outra, sintetizada. Mas se virem, olharem para um ou olharem para o outro, ele está a dizer exatamente a mesma coisa. Qual é a vantagem da tecnologia que eles desenvolvem? É que, independentemente do rosto, da iluminação, do background, do que quer que seja, é sempre credível. Olhem para onde olharem, ele está sempre a dizer a mesma coisa. E neste exemplo com o Obama, como eles continuam, eles vão buscar entrevistas antigas, colocando-as em imagens muito mais recentes. O que, no caso de um chefe de Estado ou de uma figura muito importante, pode criar sérios problemas. Portanto, na entrevista que ele está a dar à esquerda, que já é bastante antiga, ele é apresentado, na altura, no presente, a dizer coisas que não está efetivamente a dizer, que já disse, não é? O que eles fazem aqui é que a máquina consegue pegar no som e depois fazer a sincronia dos lábios. E a sincronia é perfeita. E agora já evoluímos, como viram, para as situações em que temos um Tom Cruise completo, um rosto. Se antes era possível e fácil fazer isto, fácil relativamente para quem tem algum jeito no Photoshop, encaixar uma cara e um rosto, mas numa fotografia, numa imagem estática, agora estamos a falar de imagens em movimento. E, portanto, ao verem aqui o Tom Cruise, tiveram a noção de que, de facto, era o rosto do Tom Cruise, aquele era o ator. Ora bem, isto é possível ser feito com grande capacidade computacional e grandes equipamentos. Aliás, no cinema, muito do que vemos hoje no cinema é falso. Não é? Quando estamos a ver um filme no cinema, muitas vezes as ruas, as casas, as pessoas, os carros, os trambolhões, as explosões, nada daquilo existe, nada, zero, nada daquilo é verdadeiro. Há duas formas de o fazer, ou usando um ecrã por trás em que as coisas estão lá, parecem reais, mas e os atores agem à frente e por trás dá a sensação que é mesmo real, ou então colocado a posteriori com efeitos gráficos. E garanto-vos que é absolutamente extraordinário. Eu tive essa oportunidade de ver o ecrã que a Sony usa, visto em Las Vegas, em que eles tinham o ecrã por trás com uma ponta de Brooklyn, a chuva, a água, a luz, e depois tinham um banco e tinham o carro dos caça-fantasmas. E nós estávamos daqui para a parede, ou como vocês estão daqui para aqui, e tinham uma câmara para mostrar, a câmara a fazer o movimento e a aproximação, com o fundo, com o carro e o fundo. E eu no fim perguntei, então, mas a única coisa que existe aqui é o carro e o banco. Eu disse, não, a única coisa que existe é o carro. Eu desculpe, mas aquele banco é verdadeiro. Não, aquele banco não é verdadeiro, só existe o carro. E como daqui para aí, eu disse, mas aquele banco tem que ser verdadeiro, mas não é. Percebem? Portanto, é a noção de que depois em cinema, de facto, é muito verdadeiro mesmo, é tudo verdadeiro. Ora, se isto chega às mãos e a democratização da tecnologia é enorme, certo? E muito rápida, portanto, esta capacidade tecnológica aproxima-se facilmente das nossas mãos. Não é? Basta hoje ter um smartphone para ver o que é que nós conseguimos fazer e muitas vezes dá-se o caso, provavelmente até é o vosso, que o vosso smartphone é muito mais potente, tem muito mais capacidade de processamento do que o vosso próprio portátil que usam. Claro que isto pode ser usado pela via artística, pode ser usada para o bem, mas claro, há sempre alguém que aproveita ao contrário, não é? Daí o deepfake e os problemas que nós temos que enfrentar de desmontar. Primeira ação com os deepfakes foi logo colocar os rostos de atrizes famosas em corpos de outras mulheres em sites de adultos. Não é? Essa foi logo a primeira ação. Foi criada mesmo até no Reddit uma grande comunidade em que apareciam muitas atrizes famosas, mas era o rosto delas, não era o corpo delas, obviamente. E isso criou grande polémica, o Reddit até chegou a acabar exatamente com esses sites de deepfakes, tal como o Twitter, portanto, mas sobra muito na internet do que ficou. Agora, quando foi da guerra da Ucrânia, no início da guerra da Ucrânia,
Eu guardo estes 2 vídeos, um deles que apareceu com o Zelensky e outro com o Putin. Porém, e se... O que é que acontece aqui? Há uma tentativa de, e aqui começa a nova literacia para os média, que é, se nós temos que aprender a desconfiar e a perceber como detectar as fotografias e os vídeos, também facilmente há pistas para detectar quando os deepfakes acontecem. Este é muito grosseiro, porque é uma fotografia, o corpo não se mexe, o corpo está completamente estático, só a cabeça se mexe. E, portanto, nós temos que começar a olhar para o rosto das pessoas quando as vemos nos vídeos. Será que a boca se está a deformar? Se repararem, se começarem agora, olhem bem para os detalhes, vão começar a perceber que começam a haver diferenças nos olhos, na cara, no rosto, na forma como se expressa. Porque isto não chega à sofisticação de um Tom Cruise, não é? Há algo que foi lançado muito facilmente. Se olharmos para o Vladimir Putin, olhem bem para os lábios, vão perceber que são claramente falsos, não é? Vê-se que os lábios não são como os do Obama. Percebe-se que a parte de cima dos lábios se mexe. Há ali qualquer coisa que não é natural. De resto, este vídeo já tinha sido publicado antes, não é? Portanto, é uma técnica da desinformação, recuperar vídeos, mas aqui depois transformando agora já aquilo que a pessoa está a dizer. Pode recorrer-se, inclusivamente, como eu vos disse, ao mesmo som, mas descontextualizando, colocando agora num vídeo mais recente. E este é aquele cenário em que ele fez aquela revisão da história em torno da Ucrânia antes de começar a guerra. Portanto, há pequenas pistas que vamos ter que começar a aprender quando vemos vídeos, quando vemos declarações, para perceber, será que isto é mesmo verdadeiro? Será que é assim? Porque a capacidade tecnológica criada sempre para o bem acaba por ser empurrada para outras situações. Em relação à voz, está a haver agora grandes evoluções também na sintetização da voz. Volto ao Top Gun. Alguém viu aqui o Top Gun Maverick, o novo? Só uma pessoa? 2, 3, 4, ok. Viram o de 86, o original? Sim, pronto, ok. Então toda a gente se lembra. Já ouviram 500 vezes, não é? Então, mas têm que ver o novo agora, não é? Lamento imenso, alert spoiler, ou tapam os ouvidos, ou vão ouvir, mas eu prometo não contar nada de espetacular, nem de especial, mas pronto. Mas agora toda a gente sabe, se vocês já leram. Lembram-se, obviamente, do Iceman, Val Kilmer e Top Gun, os 2 grandes rivais. No novo filme, o Val Kilmer aparece outra vez. O Iceman aparece no filme. Só que há um grave problema. Ou seja, o Tom Cruise, para fazer o filme, uma das condições que pôs, entre outras, uma delas foi o Val Kilmer, o Iceman, tem que aparecer. Ele tem que entrar no filme, tem que entrar na história, tem que fazer parte da história. Só que há um grave problema. Não sei se sabem disso, mas o Val Kilmer há muitos anos que tem um cancro na voz, ele está completamente transformado e não fala. Não fala, não consegue falar. Porém, no filme, apesar de falar por texto escrito, há um momento em que ele fala mesmo. Mas não pode falar porque ele não fala, mas no filme fala. E fala porquê? Porque houve uma empresa, a Sonantic, que sintetizou a voz do Val Kilmer. Ou seja, neste momento há já máquinas a quem, depois de dado o discurso e o som e a voz da pessoa, consegue perceber o timbre, as entoações, como é que essa pessoa fala e replicá-la em frases novas. Portanto, não é repetir aquilo que ele deu, não, é perceber como é que é a voz e imitá-la, sintetizando-a para aquilo que nós quisermos. E é assim que o Val Kilmer fala. Na série Mandalorian, não sei se são apreciadores de ficção científica e de Guerra das Estrelas, portanto, isto é a exploração agora, os spin-offs da Guerra das Estrelas, um deles é o Mandalorian, foi o melhor de todos, mas o primeiro que começou a dar, mas na série do Mandalorian, spoiler alert, mas também já vão tarde, o Luke Skywalker aparece no Mandalorian. E eles aproveitaram, obviamente, o Mark Hamill. Só que há um problema. O Mark Hamill tem 68 anos e, na altura, a que remetia para o Mandalorian, o Luke Skywalker tinha 20, não é? Portanto, da voz dos 20 para os 68 há alterações. Não é? E, portanto, mais uma vez, houve uma empresa que fez, a Respeecher, que fez essa sintetização da voz.
do Mike Hamill para o Luke Skywalker mais novo. Tirando partido desta tecnologia, no Dubai, houve uma empresa que foi defraudada em 35 milhões de dólares porque uma empresa sintetizou a voz de um diretor que era o responsável por um negócio que estava a ser feito e fizeram o telefonema para o responsável da empresa a dizer: ok, podes transferir os 35 milhões que o negócio está fechado. Pronto. Os 35 milhões foram para o outro lado. Portanto, estão a ver a sofisticação, não é? Já não é o roubo pilha-galhinhas, não é? Estamos a falar de uma forma altamente sofisticada de sintetização de voz que víamos nos filmes, às vezes, né? Quando a pessoa fala ao telefone e aquilo faz outra voz. Agora é verdade, né? Agora é mesmo verdade. É possível fazer isso. O computador consegue imitar, sintetizar a voz de outra pessoa e ser exatamente igual. É óbvio que isto tem grandes vantagens para pessoas que têm problemas de perder uma voz, não é? Como o próprio Val Kilmer, que tem doenças que ficaram sem voz e podem sintetizá-la e tê-la e recuperá-la novamente. E, portanto, podem reproduzi-la, escrever e ouvir a sua própria voz, ou as pessoas ouvirem falar outra vez as pessoas de quem gostam. Avançando nisto, a minha pergunta agora, provocadora, é esta. Se estamos a evoluir tanto, até onde é que a tecnologia vai evoluir? Porque hoje em dia já não é estranho para doenças como o Parkinson, por exemplo, instalar elétrodos no cérebro, e isso faz-se em Portugal também, no Hospital de São João, com uma técnica muito desenvolvida até, que faz com que esse implante sirva para aquele doente específico, não é igual ao do outro, não é aquele, porque aquele tem determinados estímulos que necessita que são diferentes do outro, para tentar controlar a doença. E hoje já não é estranho fazer experiências com o cérebro, não é? Colocar chips, etc. Só que tem um grave problema, que é uma cirurgia extremamente invasiva. Mas vamos caminhar para a miniaturização, certo? E, portanto, hoje nós vimos dos jornais, em papel, da rádio, da televisão, estamos na internet, nas redes sociais, temos realidade virtual, temos o nosso cérebro a ser enganado pela realidade virtual. Há de haver um dia em que não precisamos nada disso. E quando tivermos o Google no cérebro, diretamente? Quando tivermos essas questões todas? E quando? Já estivemos mais longe. Hoje já se fazem experiências simples, que é apenas com o cérebro controlar jogos de vídeo. Olhar para o ecrã e controlar. Não é? Fazer corridas de drones apenas com os impulsos eletromagnéticos que saem do cérebro. É possível, já se faz. Esta é uma experiência muito interessante. Não sei se conhecem, que é deste cientista, do Greg Gage, que é um neurocientista, de resto esta gente acaba por ser todos neurocientistas. Então o que é que se passa ali? É muito simples. Temos a menina que tem, isto é uma interface, portanto, humano, máquina, humano. A menina está ligada a um iPad, a um computador, tem aqui um computador aqui pelo meio, que depois está ligado ali ao rapaz. E então o que é que acontece? O rapaz faz o que ela faz, mas ele não quer fazer. Ela é que o manda fazer. Ou seja, quando ela puxa o braço para cima, os comandos do cérebro dela são gravados e interpretados pela máquina e a máquina envia ao cérebro dele e o cérebro dele envia à mão. É tão simples quanto isso. Perceberam a lógica da batata? É tão simples quanto isso. Mas agora imaginem, e isso é feito na experiência, que ela está com a mão. E vem o Vítor e me faz assim. Vocês acham que o rapaz vai mexer a mão? Não. Porquê? Porque o cérebro não está a dar o comando. Estão a ver o truque? Onde é que está? O truque da coisa é que é o cérebro que comanda. Se o cérebro não está a dizer para a mão se mexer, a outra mão não se vai mexer. Portanto, estamos a fazer o quê? A usar o cérebro para transmitir o pensamento, as ações. Não é ficção científica. Isto já se faz. E agora, este ano, foi feita uma outra experiência já muito mais avançada. Qual é o problema do que se tem feito até agora? Para mexer no cérebro é preciso mesmo serrar, abrir, colocar os chips, meter
espetar lá no cérebro, no sítio certo, e voltar a fechar e usar. Há um problema, é que o cérebro não gosta disso, não é? E, portanto, vai criar aqui anticorpos, vai criar problemas. Este cientista, o Tom Oxley, andou 10 anos com uma equipa a pensar como é que nós podemos resolver este problema. Porque há pessoas que deixam, e este é o drama, se calhar já pensaram nisso. Quando alguém cai numa doença, sofre algum tipo de doença em que não consegue falar, não consegue mexer as mãos, não consegue mexer o corpo, parece um vegetal. E nós todos ficamos sempre a pensar, eu fico sempre a pensar, será que a pessoa está a ver, está a ouvir? Será que ela consegue reagir? Ela está a perceber tudo? E o Tom Oxley teve uma experiência dessas, como neurocientista, de alguém que ao fim de alguns anos desistiu mesmo de viver e queria morrer dentro do possível, e a pessoa morreu e eles ficaram sem saber, mas será que não? Será que a pessoa pode falar ou não? E então ele desenvolveu um sistema que é baseado num stent, não sei se sabem o que é um stent, eu descobri uma vez porque fui a um hospital ver como é que aquilo se fazia e acabei tombado no chão porque eu dou-me muito mal com as questões dos hospitais, mas é como se fosse um aramezinho, que se abre, que é mais usado para o coração, quando as veias ou as artérias ficam com estenoses, né, que apertam, aquilo é introduzido nas veias, parece uma florzinha e depois quando entra na corrente sanguínea, abre, não é? É uma rede que se abre e faz ali um sustento às veias. Não é? E então o Tom Oxley pensou nisso e disse, espera lá, mas nós já temos vastíssima experiência em fazer isto, hoje é banal, hoje se vocês tiverem um problema vão a um hospital especializado no coração e eles metem o stent, não é? Metem pela veia, abriu e está feito, está resolvido o problema, já não há, o sangue continua a correr tranquilamente. Então o que ele pensou foi simplesmente, mas porquê é que não fazemos isso no cérebro? Criamos aqui um stent semelhante, mas para introduzir no cérebro, no sítio exato que nós queremos. E foi assim que desenvolveram o Stent Road, que é basicamente um stent, mas que tem aqueles sensores. E, portanto, qual é a diferença? Não é apenas um arame que está lá para segurar a veia, é um sensor que consegue captar exatamente os impulsos do cérebro, é este sensor, que consegue captá-los e depois, através deste cabo, vai pelas veias até a uma antena que está colocada no peito, tudo dentro do corpo, e essa antena transmite por Bluetooth para o computador, conversa com o computador e a pessoa só com o pensamento consegue escrever. Só com o pensamento. Ele pensa e executa. Nesta apresentação até teve graça, porque a primeira coisa que foi escrita foi um tweet. Né? E o cientista até disse, bem, se calhar há pessoas que é melhor não terem nada ligado ao cérebro, porque se tweetarem tudo o que pensam é uma chatice. Não é? Eu próprio brinco com isso. E chamava a atenção, obviamente, para isto que é. O processo no início é lento, obviamente, porque se está a aprender uma nova forma, mas é como tudo, depois é rápido. E as duas pessoas que já estão a experimentá-lo já conseguem falar até pelo WhatsApp, não é? Já conseguem comunicar. Não conseguem falar, não se conseguem mexer, mas conseguem comunicar. E isso é fundamental para nós. O que é fundamental para os humanos? Comunicar. E isso é absolutamente extraordinário. O que é que a equipa do Tom Oxley descobriu? Não vale a pena pensar que somos chineses, australianos, falamos inglês, português, qualquer língua. Os impulsos no cérebro, os comandos, são todos iguais. Todos iguais. Um inglês, quando quer fazer algo, o ponto do cérebro é exatamente o mesmo do que qualquer outra pessoa. Estão a ver as possibilidades que abrem. Se conseguirmos comunicar de cérebro para cérebro, não há línguas, não é? Portanto, eles para chegar aqui o que fizeram foi fazer aquele estudo de vamos dizer à pessoa, mexe o pé. É óbvio que a pessoa está completamente paralisada, não vai mexer nada, não é? Mas o comando está lá, porque eles detectam-no. Agora aperta os dedos. O cérebro dele dá o comando. O corpo é que não se mexe, mas o comando está lá. E é captado e gravado. E foi assim, eles foram gravando todos esses comandos. E, portanto, a partir desse sistema, com a interface que eles têm, a pessoa pensa e aquilo é executado. Isto vai muito ao encontro de algo que o Ray Kurzweil, também é um futurista, que de resto foi a empresa dele, que em 1986, para aí, ou coisa do género, portanto já numa outra vida, criou o primeiro sistema em que foi possível ditar para um computador com um vocabulário gigantesco e o computador escrever.
Portanto, era uma coisa que também era um sonho há muitos anos e agora é perfeitamente banal. Hoje falamos para o telemóvel e ele escreve tudo. E a ideia aqui é esta, é dos nanobots implantados no córtex. Não é? Se nós tivermos nanobots, portanto, o Stent Road pode ser a arqueologia dos nanobots, não é? Estão a ver? Aquilo que nós estamos a ver hoje aqui, que é o Stent Road, dizemos, uau, é possível com um cabo XPTO. Se calhar, daqui a uns tempos já... Eu volto aqui à Quinta das Flores, posso me tornar habitual como o Zé Carlos, não é? Também posso vir cá de vez em quando. E colocarmos já um nanobot que vai ao sítio certo, se coloca lá, e então aí poderíamos fazer tudo isto. Comunicar cérebro a cérebro. Eu escusava de estar aqui a falar, não é? Podia estar aqui só a olhar para vós e vocês estarem a perceber tudo o que eu estou a dizer, não é? Sem sequer abrir a boca. O que permitiria ter um auditório estrangeiro, por exemplo, não é? Sei lá. Podíamos ter o Google no cérebro, não é? Vocês estão, ele está a dizer aquilo, deixa-me ir aqui rapidamente a ver se é verdade ou mentira. O que era ótimo até, né? Porque quando a gente estava a ver os debates com os políticos, mentiroso, não dia tal, me disseste aquilo lá. E, portanto, nós podíamos expandir as nossas capacidades de pesquisa, a inteligência seria completamente escalável, não é? Nestas circunstâncias. Podíamos viver em mundos virtuais, definitivamente, não é? Podíamos ter várias vidas, mesmo como se fossem reais, porque estaria tudo no cérebro, não é? Podíamos ter uma vida completamente diferente. Podíamos fazer live streaming. Quer dizer, não é? A gente está lá em casa e a mulher ou o homem estão ali e a gente está a ver um vídeo no YouTube, não é? Não é? E ninguém sabe, não é? Porque a gente está distraído. Ou está no TikTok ali. Okay? Sim, amor. Sim. Tá, teríamos então uma nova ordem de existência, não é? Se é assim, pergunto eu então, qual é o papel dos média no futuro? Não é? Que formatos de mensagens vamos ter? Nós hoje falamos todos disso, né? Os meios, o formato tem que ser adaptado, né? A mensagem tem que ser adaptada a cada meio, a mensagem, até das redes sociais. Né? O TikTok tem uma linguagem, o Instagram tem outra, o Facebook tem outra. Né? Cada um tem uma linguagem muito específica. Mas que formatos de mensagens vamos ter nós quando falarmos de cérebro para cérebro? Né? E as notícias? Como é que nós vamos transmitir as notícias? Será que há lugar para as fake news, então? Se as pessoas conseguem rapidamente detectar e têm uma capacidade escalável de encontrar rapidamente as mentiras? Vou ler, ver ou sentir? O que é que eu vou fazer, se for tudo no meu cérebro? Que conteúdos é que conseguirão ser transmitidos? Como? De que forma? Não é? O que é que será uma emissão de TV ou rádio? O streaming irá diretamente para o cérebro? São todas estas questões que eu vos deixava como desafio para pensarem um pouco, porque na realidade, se calhar, não estamos tão longe quanto isso da história da Matrix, né? De vivermos vários mundos ou estarmos no mundo virtual, que é um neocartesianismo, não é? Quando eu estou a dormir, parece tudo tão real. Será que é real quando estou acordado? É um bocadinho isso, não é? Era o desafio que eu vos deixava para olhar para o futuro em relação à literacia dos médias. Obrigado por me terem ouvido. Muito obrigada, Daniel. Depois desta belíssima intervenção de Daniel Catalão, tivemos que atrasar aqui um bocadinho, como já perceberam, por causa não, tu não tens nada a pedir desculpa, por causa do feliz atropelo que aquele grupo de miúdos lhe fez antes da intervenção dele. Vamos agora passar ao debate, que terá que ser necessariamente um bocadinho mais curto do que estávamos a pensar. Não se inibam, a primeira pergunta é só a mais difícil, não é? Mas todos vocês estão muito habituados a falar, portanto, entre professores isto não há esse problema, costuma haver noutras classes, achamos nós, não é? Eu não sei se há um microfone para circular. Susana? Onde é que ela foi? Okay. Não sei se há um microfone para circular entre as pessoas ou se... Pode ser este, sim, se calhar, sim. É por causa disso, exatamente. Muito bem. Quem está em casa pode fazer as questões no chat online também. Está aberto a partir de agora. Portanto, vou só pedir que se identifiquem quando
Se calhar quando aqui vierem fazer a questão é preferível assim, que é para quem está em casa também saber quem está a falar. Ninguém tem dúvidas? Ah, sim. Se calhar vou-lhe pedir que venha aqui, pode ser? É que quem está em casa depois não ouve. Como é que fica? Peço desculpa. Onde é que fica o ser humano? Onde é que fica o ser humano? Eu tenho uma aula de 2 horas sobre isso. Podemos recomeçar? Não, como sabem, hoje há já um grande debate muito sério sobre a questão do transhumanismo, não é? E, portanto, o que se prevê, na realidade, é essa questão. Daqui a uns anos, não vamos estar a debater a esquerda e a direita. Não é isso que nós vamos estar a debater. O que nós vamos estar a debater é exatamente o melhoramento humano, aqueles que defendem que o homem pode ser um super-homem com a adoção da tecnologia e aqueles que são mais cautelosos e defendem que não se pode perder a componente do homem e que a tecnologia só pode ser usada para a medicina, para tentar tratar, recuperar doenças. Este é um debate sério. O que é que está a acontecer? Obviamente, do lado dos mais conservadores, começa a haver a ideia sempre do legislar, do impor leis. É proibido. É proibido. Aliás, ninguém aqui é dono do seu próprio corpo. Não sei se alguma vez tinham pensado nisso, não é? Mas vocês não são donos do vosso próprio corpo. Já pensaram nisso? Não? Nunca tinham pensado nisso? Não? Basta pensar numa coisa muito simples. Tentem ir ao Serviço Nacional de Saúde ou a um hospital qualquer, privado. Podem ter o dinheiro que quiserem. Chegam lá e digam, doutor, um neurocirurgião. Doutor, importa-se de me implantar aqui um chip na cabeça, porque este chip vai mesmo funcionar, que é para eu poder estar ao telemóvel, poder ver através das paredes ou abrir a porta lá de casa. Tentem fazer isso, a ver se eles conseguem, se vos deixam fazer. Não, é proibido, vocês não podem mexer no corpo. Doutor, implante-me aqui um terceiro braço para dar mesmo jeito. Quando venho das compras é uma chatice. Venho com as compras, depois quero segurar no telemóvel para ir estar no Instagram e não consigo. Precisava mesmo de um terceiro braço. Eu não lhe posso fazer isso, amigo. Não, mas funciona, é só pôr-me aqui, ligar aqui, depois ao cérebro e esta coisa eu mando tal, e o braço funciona. Vocês não são donos do vosso próprio corpo, não é? Teoricamente nem sequer se podem suicidar, não é? Este é o debate, porque neste momento, e como dizia um hacker uma vez num documentário, dizia, pois, os legisladores podem estar a tentar interromper esta evolução, travar o desenvolvimento, porém eles estão a lidar com pessoas muito mais espertas do que eles, não é? E perigosas, porque nós vamos mesmo fazer. E fazem, se vocês virem, há imensas pessoas que já têm chips instalados, ou para abrir a porta da garagem, ou em discotecas já se instala um grãozinho para poder entrar, consumir e sair e não precisar de fazer mais nada. O primeiro ciber-humano devidamente reconhecido tem um sistema, tem um sensor na cabeça. O Neil Armstrong tem um sensor, é o primeiro ciborgue da história mesmo, a sério. Ele tem instalado. Porquê? Porque ele é daltónico e depois de uma grande luta ele instalou aquilo na cabeça, ilegalmente, obviamente, e depois teve uma grande luta legal para ser reconhecido como, efetivamente, o primeiro ciborgue. Obviamente, quer dizer, ver um tipo com uma antena na cabeça é um bocado estranho, não é? Chegar a um aeroporto com aquilo, não, mas não pode arrancar porque isto está ligado ao cérebro. E ele usa aquilo de uma forma, usa aquilo para ver as cores, para perceber as cores, não é para ver, porque ele não consegue ver as cores. E então, as cores são interpretadas pelo sensor, porque as cores na verdadeira acessão da palavra não existem, não é? As cores não existem.
A luz é que nos permite a nós vermos as cores. Os comprimentos de onda são interpretados pelo nosso cérebro, pela nossa vista e pelo nosso cérebro. Como isso não existe, o sensor consegue interpretar cada uma das cores, transforma-as num som e ele interpreta o som como essa cor. Okay? A namorada dele, por exemplo, tem instalada nos pés, que é a Moon Ribas, tem instalado nos pés sensores sísmicos. E ela é bailarina profissional, e ela atua, as coreografias dela são baseadas na sismologia da Terra. Portanto, ela sente-se muito mais ligada como humana, está a ver um argumento, como humana, ela sente-se muito mais ligada à Terra, ao ambiente, porque ela sente efetivamente a Terra, porque sempre que há um sismo ela sente, porque aquilo está ligado aos sismólogos, aos sistemas de sismologia, e portanto ela consegue sentir sempre que a Terra treme, e a Terra está sempre a tremer, não é? Nós é que não sentimos, de vez em quando há assim um daqueles mais fortes, e aí sentimos mesmo. E é esta a lógica, e portanto onde é que nós vamos conseguir encontrar o equilíbrio entre o transhumanismo, aqueles que acham que é possível, eu preciso de um terceiro braço, quero um terceiro braço, eu preciso de um terceiro olho, quero um olho atrás, nas costas, porque me dá jeito, não é? Ou quero qualquer coisa, não sei. E aqueles que acham que não. E esta é uma discussão que se vai pôr. É uma discussão que se vai pôr. Vamos andar aqui, deixar de discutir a esquerda e a direita e vamos discutir efetivamente o que é ser humano. Essa é a grande questão e não vai tardar muito. Não é? E só fazer também, acho que já está, aqui uma questão, mas antes uma observação, é que efetivamente este novo mundo é uma oportunidade para pessoas com incapacidades físicas, intelectuais e num espectro enorme, mesmo para pessoas que nós, com a idade, vamos perdendo capacidades e elas efetivamente podem ser compensadas com estas tecnologias e, portanto, vamos efetivamente viver com melhor qualidade de vida, isto é admirável. É assustador por todas estas questões que o Daniel falou, mas são importantes também ao nível da literacia mediática, olharmos também ao nível da nossa responsabilidade. Eu penso, enquanto Direção-Geral da Educação, isto efetivamente traz-nos aqui um pensamento, se calhar temos que olhar para as nossas formações também com esta visão mais futurista, e deixava aqui também uma pergunta ao Vítor Tomé, dado que, portanto, ele apresentou aqui uma série de questões que no fundo, o projeto tem evoluído imenso, e também já agora gostaria de saber se estão a pensar nestas questões futuristas, que de certa forma já não são tão futuristas assim, elas estão na nossa ordem do dia, ou seja, estas questões que o Daniel apresentou aqui ao nível da utilização da voz, da imagem, os nossos jovens fazem-no de uma forma muito fácil, portanto eles não têm dificuldade em fazê-lo. Se efetivamente há já aqui algum pensamento do novo nível de formação para os nossos professores? Sim, sim. Bem, vamos lá ver. Nós não temos formações preparadas à medida de o que é que temos, por exemplo. A base daquilo que nós fazemos são também os modelos internacionais. Por exemplo, se nós olharmos para o que a Unesco apresentou, o novo currículo da Media Information Literacy, a inteligência artificial é fundamental nisso, é uma parte essencial do que está na DICOM, por exemplo, não é? Da Comissão Europeia também. Se nós virmos os descritores, pela primeira vez a DICOM, que foi apresentada, penso que em abril deste ano, inclui descritores para as competências e nesses descritores inclui descritores que se relacionam especificamente com a inteligência artificial. Uma das áreas em que, como sabem, o Conselho da Europa trabalha essencialmente a educação, democracia e Estado de Direito, e por isso é que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem pertence ao Conselho da Europa, não é? Uma das áreas dentro da educação que nós estamos a trabalhar neste momento é precisamente a inteligência artificial. Aliás, a conferência de inteligência artificial na educação foi agora. Na área da comunicação, por exemplo, ainda agora 28 e 30 em Praga, na discussão do All Digital, é o papel da inteligência artificial na comunicação, no jornalismo. É evidente que o que o Daniel nos trouxe é algo que nos preocupa, mas o Daniel, se repararem, trouxe-nos questões.
Claro que nos trouxe muito mais coisas, mas deixa-nos questões, e essas questões que nós temos que nos colocar, nós temos que perceber, como dizia o antigo Ministro da Educação francês, um Ministério da Educação é quase como, eu diria que a universidade é igual, é um petroleiro no mar de gelo, aquilo para dar uma curva, vejam o gelo que aquilo tem que partir. E, portanto, as coisas às vezes evoluem mais devagar, porque a história não evolui por saltos. A história evolui num contínuo, apesar de haver quebras e apesar de haver mudanças estruturais. Mas a Revolução Francesa, em 1789, não chegou lá e disse: bom dia, isto era assim, e amanhã é diferente. Até podiam dizer isso, mas não era. E acontece o mesmo com as tecnologias e acontece o mesmo com a educação. E a educação necessariamente, como diria, se quiserem, o Arte Motorosa, na teoria da aceleração social, a educação vai necessariamente atrás da tecnologia, tal como os governos e os legisladores vão atrás. Irão sempre atrás, porque quem manda no mundo, quem faz mover o mundo, é a economia associada ao desenvolvimento exponencial da tecnologia. Por isso é que os governos só conseguem dominar a tecnologia com exércitos. Só como eu costumo dizer, os exércitos não têm bombocas e G3. Os exércitos têm computadores. E têm computadores desejavelmente quânticos. Conseguem fazer em segundos o que nossos computadores de hoje não conseguem fazer em anos. E, portanto, nós iremos evoluir, sim, e vamos nesse sentido, mas vamos com os pés no chão, está bem? Um professor, penso eu, João Pedro Fonseca, olá, este projeto de que o Vítor Tomé falou é fabuloso. Está ainda no início e há um caminho... Saltou. E há um caminho enorme pela frente, mas como disse, 300 professores formados é pouco. É preciso chegar a muito mais jovens. A minha pergunta é esta: não está equacionado nenhum plano no Ministério da Educação para massificar a literacia mediática nas escolas? E alguém sabe se há ideias para alargar a literacia mediática junto dos mais velhos, reformados, uma geração que tomou conhecimento das redes sociais já numa idade avançada e é um vetor de propagação de fake news, simplesmente porque não têm dificuldade em perceber, o que é verdadeiro ou não. Não sei se calhar esta parte sim, do... Humanitário. Não, mas muito rapidamente. Claro que sim, nós precisamos de expandir. Aliás, eu tive precisamente a participar num programa, e nem sei se posso dizer isto, peço desculpa, mas estive a participar num programa que é gravado, e uma das coisas que eu dizia é que a Associação Literacia para os Médias e Jornalismo, em conjunto com o Ministério da Educação, em conjunto com o Senjor, em conjunto com outras entidades, mesmo a nível internacional, e tudo faz o que pode, mas é necessário haver planos. E, por exemplo, nós precisamos claramente, eu não sei se chama assim, mas pode ser um Plano Nacional de Literacia Mediática, ou pode ser um Plano Nacional de Cidadania Digital. Mas nós já temos uma estratégia nacional, claro que temos, é aplicada à escola. Agora, esta ideia dos menos jovens, se quisermos, o que nós chamaríamos antes a terceira idade, se quisermos chamar agora a quarta ou quinta idade, como quiserem chamar, estas pessoas são mais enganadas pelas notícias falsas ou pelas notícias falsificadas. Há estudos que dizem que sim e há estudos que mostram que não. São enganadas talvez quando consomem nas redes sociais. Mas é preciso perceber que pelo menos 1 em cada 5 das pessoas com 65 ou mais anos, pelo menos em Portugal, não usa internet. E há uma grande parte que tem acesso à internet de uma forma completamente sincopada, digamos assim. E, portanto, muitas das pessoas com mais idade não são tão enganadas porque até acabam por consumir os médias tradicionais, designadamente os jornais, designadamente as rádios, que estão sujeitas aos códigos deontológicos e às leis. E, portanto, ou seja, estão sujeitas a uma coisa que é importante dizer-se. A profissão de jornalista inclui fazer fact-checking. O que os fact-checkers externos fazem hoje é verificação de factos a posteriori.
Ora, é muito mais fácil eu saber o resultado do jogo no fim do jogo ter acabado, pelo menos para mim, não sei como é que é convosco, não é? Agora, os jornalistas fazem fact-checking a priori porque a legislação, porque o código deontológico a isso obriga. E por isso é natural que quem consome média tradicionais de marca seja menos enganado. Podendo, no entanto, como confia mais nos médias, ser mais enganado se consome noutros modelos. E o Daniel mostrou-nos o que é que se pode acontecer. Mas sim, nós temos que avançar por aí. Toda a gente sabe. Afinal, eu digo, vocês estão a enganar. Que uma máquina conseguisse ler o meu pensamento e registá-lo em texto era um dos meus sonhos de infância. Hoje sabemos os mundos que a ciência e a tecnologia nos abrem, mas não conseguimos imaginar o que daí resultará, porque as referências do nosso pensamento são as do passado e não pode ser do outro mundo. O nosso papel é alertar, alertar, alertar. Ou será que podemos fazer algo mais para preparar o mundo que aí vem com os nossos alunos? Célia Ribeiro, do Grupamento de Escolas Dona Filipa de Lencastre, Lisboa. Obrigada, Célia. Eu vou ler o outro, porque já temos mesmo que ir almoçar, mas agradeço, depois deixo aqui aos oradores a palavra, se quiserem dizer algo. Anadine Santos, bom dia a todos. João Pedro Fonseca, a Associação Portuguesa de Imprensa está desde 2020 a desenvolver um projeto de literacia mediática para as populações séniores, chama-se Academia Média Veritas e está a prolongar-se para vários territórios através de parcerias municipais. Muito obrigada por esta partilha. Temos aqui mais uma dica de projetos que também estão a acontecer no nosso país. Não sei se querem dizer mais alguma coisa. Deste-nos uma coisa muito rápida. Não se deixem assustar pela tecnologia. E vou dizer-vos uma coisa muito rápida, que é isto. Eu fui convidado, a Porto Editora fez uma série de conferências a nível nacional sobre o uso das tecnologias na sala de aula, e me convidaram, no smartphone, e eu andei pelo país a falar, usar o smartphone, como é que podem colocar e usar, não tenham medo de usar as tecnologias todas, o que é que pode... O que é que aconteceu? Entretanto, a última sessão de todas teve que ser cancelada, porquê? Porque nos caiu em cima a pandemia. E de repente, tudo aquilo que eu tinha andado a pregar, para salas completamente cheias e de muita gente cética, a seguir, não tiveram outro remédio senão agarrar-se ao Zoom, ao computador e agarrar-se à tecnologia e dar aulas. Qual é a diferença? É que tiveram que o fazer com uma marreta em cima, desculpem a expressão. E não porque antes disseram, uau, o que é que eu posso fazer com isto? Como já viram, há alguém que olhe para a voz e diga, uau, a gente pode roubar 35 milhões. E há outros que olham e dizem, com isto nós podemos dar a voz a quem a perdeu. É só uma questão de perspectiva, não é? Agradeço a todos a vossa atenção, a vossa participação. Agora sim, vamos almoçar. Obrigado ao Vítor, obrigado ao Daniel, em particular, a todos os que estiveram aqui. Quero só dizer-vos que à saída nós temos um livro editado pelo Sindicato dos Jornalistas que se chama Tudo por uma Boa História. É uma compilação precisamente de histórias de jornalistas, de reportagens, no fundo, do que está por detrás da reportagem, de como a construímos, do que nos leva a fazê-la. Acho que vale a pena ler. E, portanto, está à saída. É uma oferta nossa, do Sindicato de Jornalistas. Obrigada a todos. Regressamos às 2, obrigada. Ainda não temos livros digitais, portanto, quem está online, podemos depois na próxima. Adeus, até já.